Olá, mulherada! Estamos em mais um episódio do Papo e Vinho Podcast. E hoje eu estou trazendo mãe Mônica, babá Gustavo. E eu estou muito, muito, muito feliz. Eles vieram de São Paulo e estão aqui nesse bate-papo, nesse Papo e Vinho conosco. E a gente vai falar muito sobre família, sobre harmonia, sobre orixá, sobre axé. Então, curte, comenta, compartilha com a gente e vem para esse bate-papo. Mãe Mônica, muito obrigada por estar aqui comigo. Babá Gustavo, muito obrigada. Eu sei que a agenda de vocês é disputadíssima, então eu estou muito feliz de recebê-los aqui na minha casa, no meu podcast. E, mãe, me conta para toda essa mulherada aí sobre como que orixá, como que o culto tradicional iorubá contribui trazendo harmonia para as famílias. Boa noite, bom dia e boa tarde. Para que você esteja assistindo esse podcast, eu sou muito grata a Fabielle de estar aqui na sua casa. Primeiro eu quero agradecer o convite, porque quando ela me convidou, nós vamos à agenda e deu tudo certo. Então, eu estou muito grata por estar aqui hoje. Mãe, eu vou te interromper. Tá. Porque nós estamos de bico seco. Vou servi-los um pinot. Bocati nos mandou esse pinot. E eu disse para ele que vocês vinham lá de São Paulo. Que vocês não têm um paladar para vinhos tão encorpados como nós aqui em Caxias tomamos muito. E eles falaram, eu acho que eles vão amar esse pinot. Então, eu vou experimentar pelo nome do podcast. Pela oportunidade Pela proposta. E pela proposta de estarmos aqui, né? Nós, diante do paladar, acho que ele varia, né? De região, mas também depende muito da pessoa, porque o paladar ele é muito particular. Uhum. Mesmo em ambientes mais frescos, ou mais quentes, ou mais frios, depende ainda do paladar. Muito. Tá? Depende do que a pessoa gosta ou deixa de gostar. E isso é muito gratificante nós recebermos todo esse cuidado de ser pensado no nosso paladar, né? Então, sim, a gente agradece. Nós vamos experimentar sim, muito obrigada. E estou muito, muito impactada pelo assunto, pelo tema, pela oportunidade. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar, como você disse, para essa mulherada que te acompanha, que faz parte de todo o seu histórico de trabalho, de tanto tempo, de tantos anos. Tá? Então, parabéns para você, muito obrigada. E, assim, é algo novo. Acho que é a segunda vez que eu participo de um podcast, mas esse tem um quê especial. Primeiro porque eu saí de São Paulo e vim para cá, para vários encontros de axé, e hoje é um encontro de axé. Porque o axé, ele vai falar mais do que religioso, espiritual. Nós temos que falar o que realmente move cada ser humano. Então, nós estamos falando de uma força, de um impulso, de algo que move, porque a vida ela não é estática. Ela não é parada. Os nossos sentimentos não são estáticos. Nós acordamos de uma forma, de tarde nós estamos de um outro jeito e à noite nós podemos estar de outra forma, tendo a mesma vida, a mesma casa, o mesmo trabalho, a mesma família e o mesmo filho e assim vai. Então eu vou experimentar primeiro o vinho, tá bom? Saúde. Eu experimentei, eu adorei.
Axé. Bom, gostei. Gosto. Antes que Lucas me xingue, patrocinadores. Ótica Veneza, sempre contribuindo com o meu visual. Eu sou a louca dos óculos, gosto muito, combino com os lookinhos. Óculos de sol, óculos de grau, uma qualidade de lente incrível. E é uma ótica familiar. É uma ótica que me atende há mais de 9 anos. Eu, Antônio, meu pai, minha mãe. Então, adoro, super indico. Bocati, que nos trouxe aqui esse vinho maravilhoso. JC Soluções Elétricas e Hidráulicas. É um filho da terreira. Jacir. Precisando aí... Querido, né? Incrível. Querido. Mais do que querido. Aham. Jacir tem um dom para resolver perrengues aí. Então, se na sua casa está precisando de soluções hidráulicas ou elétricas, chama Jacir. Clínica Bloom, trazendo harmonia para o seu rosto, saúde para sua pele. E a Labil Cosméticos, trazendo também cosméticos aí para sua pele, para o seu cabelo, para contribuir com a sua harmonia, para te tornar mais bonita. E beleza. Beleza é axé, né, mãe? Sem dúvida. Sem dúvida, a beleza, o todo da pessoa, não só esteticamente, mas que reflete internamente. Quando você está se sentindo bem, isso reflete no seu interno. E esta conjunção, esta combinação é axé. Ele está aqui encantado. Ela não vai parar de te pedir colo, babá. A Luna. Não tem Luna, vem problema. cá. Pode deixar, tá tudo bem. Mãe, eu vou pedir para que tu te apresente para essa mulherada. Por que nós estamos vestidos assim tão lindos? O que representa essa vestimenta, essas guias, esse turbante? Quem é você? Qual a força e todo o axé que tu traz aí para as pessoas? Conta para nós. Bom, eu tenho 56 anos. Sou uma Iá Lorixá. Iá, a tradução é mãe. Lorixá, ou Lorixá, a que zela e cuida dos filhos orixás. Os orixás que habitam no ori dos filhos. Eu não cuido de orixá, porque a natureza já existe. Então, o meu pertencimento, as minhas escolhas foi cuidar, zelar, e isso é o que eu nasci para ser. É a minha, não é missão de vida, não. É pertencimento, é o que eu sou, quem eu sou. Eu já trabalho, eu já atuo, eu vivo espiritualidade 100% da minha vida, há mais de 3 décadas. E nós temos um ilê, uma casa de axé, que também tem mais de 25 anos, no estado de São Paulo, e é uma referência, né, de casa, de família, de acolhimento. Então, o pertencimento da nossa família, nós chamamos de uma casa acolhedora, é uma casa de acolhimento. E sou uma mulher que tive 2 filhos, e um dos meus filhos está aqui, que é o Babá Gustavo, Babá Lorixá Fainká, e o meu nome de família espiritual e tradicional iorubá do culto é Oxuntoqué, que representa a Orixá Oxum, zela e cuida de mim. Então, falar de família e falar de acolhimento é a minha essência, é quem eu sou. E assim, muito, não é propício, muito pontual da sua parte, de nós estarmos hoje aqui, falar sobre a família. Então, é um assunto que nós atuamos ele desde antes de
ele nascer. E é uma predestinação, porque mesmo antes dele nascer, eu já sabia quem ele era e o que ele vinha fazer aqui. E a minha atuação no mundo é, através deste acolhimento, melhorar a qualidade do ser humano, desenvolvimento humano. O ser humano poder desenvolver e ele poder ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso tem a ver diretamente com o orixá, do culto tradicional iorubá. Quando você fala de roupa, de vestimenta, aí depois eu peço para o Babá Gustavo, falar sobre a vestimenta, a roupa, tá bom? Acho que a gente vai fazendo um papo em conjunto, porque eu sempre digo para todos que ele é a minha melhor versão. Então conta pra nós, Babá. Axé. Primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, sou um sacerdote do culto tradicional iorubá, um sacerdote, como a gente chama de herdeiro, né? Tenho essa missão de seguir com a casa, junto com meu irmão, a gente dá continuidade nessa semente que a nossa mãe e o nosso pai plantou. E é muita responsabilidade, porque a gente já nasce com esse destino, a gente já nasce e é preparado desde criança para isso, não só na questão espiritual, mas também na questão de consciência, porque a gente é preparado desde criança para ter essa consciência e para poder servir, nutrir, auxiliar, ajudar, apoiar, tolerar, respeitar e uma série de outros adjetivos que são necessários para a nossa forma de viver, a nossa filosofia. E falando sobre a roupa e sobre as nossas guias e tudo mais, a gente não usa isso como uma fantasia, né? Isso já é um ponto importante, e muito menos para representar algo somente. É sim uma forma de exteriorizar a nossa filosofia, a nossa forma de viver e também de respeitar a nossa cultura. Nós somos brasileiros, mas a gente escolhe viver uma cultura que é a cultura dos orixás. E orixá no Brasil ele é apenas religião. Isso é um tanto quanto desafiador das pessoas entenderem, porque quando a gente estuda orixá, a gente entende que orixá ele não nasceu no Brasil. Ele tem uma origem dentro de um povo, de uma etnia chamada Yorubá. E esse povo e essa etnia criou, no decorrer de milênios, de vários anos, a cultura dos orixás, a filosofia, a teologia. Então, quando a gente fala sobre esse orixá Ibilé, que é o termo mais apropriado que a gente usa, isso significa a cultura tradicional dos orixás, né? A religião tradicional dos orixás. Algumas pessoas também usam o termo Ixexelagbá, que significa a cultura antiga. Então, essas roupas, elas não foram confeccionadas igual uma máquina que tem no Brasil, no Ocidente. Ela é feita na Nigéria, pelos nossos sacerdotes, pela nossa família, esses colares que a gente usa, as nossas pulseiras, tudo isso tem uma figura, uma representação além do visual. Vai muito além disso. E a nossa Iá, como você também, a gente não usa uma roupa, uma guia para mostrar algo, tá? É muito mais do que isso. Eu não preciso mostrar para as pessoas a minha cultura. Eu não preciso impor para as pessoas a forma que eu escolhi viver. Isso não é para os outros, é para mim. É para eu poder viver os orixás da maneira que eu escolhi viver, de forma tradicional, de forma cultural e muito além de um terreiro, né, de uma terreira, muito além de uma terreira, Acho tão bonito. eu acho lindo também, muito além de uma espiritualidade, muito além de uma religião, e sim uma cultura e uma filosofia de vida. E quando nós falamos desses tecidos africanos que nós chamamos de
tá? Ele tem uma tradição, ele tem uma história familiar por trás. Então, a família vai ensinando descendentes a montar o tecido, a fazer Os os símbolos. símbolos, que os símbolos vêm de uma filosofia milenar, que são símbolos sagrados e que todos usam diariamente. É uma roupa do dia a dia. A gente Não usa é uma caráter, né? camiseta, Mas eles não é uma calça jeans, não é uma vestimenta igual a gente tem aqui segmentos. O executivo usa tal roupa, Terno. a social usa tal, casual usa tal. Só que na nossa cultura tradicional iorubá, africana, o dia a dia do africano é assim. As africanas se vestem assim diariamente, tá? Claro que nós temos algumas vestimentas mais aprofundadas para tal nível de aprofundamento dentro da filosofia. É muito complexo. Ela é muito rica e ela é milenar. Então não dá para nós, em algumas horas, simplificar. Porque é uma questão cultural. Então, é que assim, cultura não é simples. Exato. Cultura Nós brasileiros, é muito nós complexo. brasileiros temos outra cultura. Então, quando alguém vê nós dois no hall de um hotel saindo vestido assim, a gente as pessoas ficam intrigadas, porque elas falam: o que é isso? O que eles estão representando? Sabe que em novembro, foi a outra vez que vocês estiveram aqui, uma amiga minha estava no restaurante que vocês foram almoçar. E... Aos sacerdotes da minha família, né? Isso, todos nós. Todos vocês. E aí ela me manda um áudio. Eu não tava lá nesse dia. Ela mandou um áudio. Amiga, qual a chance desse povo com essa roupa? Eu nem sei explicar, mas, gente, brilha. Chegando aqui agora, ser o povo de São Paulo que tava contigo. E aí eu disse pra ela, olha, onde é que tu está? Ela, tô em tal restaurante. Eu disse, é muita. Ela, gente, eles pararam o restaurante. Parou. Foi impressionante. E a gente tem um costume, que isso faz parte da nossa teologia, da nossa cultura, de vestir o mesmo tecido. Então, nesse dia em específico, nós todos estávamos éramos mais de 7 sacerdotes usando a mesma roupa idêntica, porque a gente entende que nós não temos competição, nós temos união. Isso é muito diferente do Ocidente. O Ocidente não olha dessa forma. O Ocidente, tudo se resume em competição, em vencer e perder. Na questão iorubá, a gente tem uma visão sobre união. Igualdade. Por isso que a gente usa todo mundo a mesma roupa. Porque ela pode ser a minha líder, ela pode ser a minha superior, sempre vai ser, né? Ela é a que me formou tudo como eu tenho hoje de mais maravilhoso, mas a gente usa a roupa igual por essa questão de que esse valor de união, de igualdade, está acima de qualquer questão. E para complementar, com relação ao adorno da cabeça, que nós vamos chamar de ori. Todo o axé, o princípio de distribuição do axé, campo de energia, onde centra tudo, está acoplado à nossa cabeça. A material, a imaterial, a deste tempo e a de todos os tempos. Então, nós somos um conjunto. Eu não sou só a Mônica, a Iá de hoje. Eu sou um conjunto de mim mesma, formando a minha própria ancestral, estando aqui agora. Então, tem vários desdobramentos meus de outras vidas. Então, os nossos deuses, orixás, o nome Ori e Xá são os deuses que têm o Ori de orixá, de divindades. Então, quando eu adorno meu Ori, eu faço uma celebração,
uma homenagem e uma reverência aos deuses que habitam meu Ori, sendo uma filiação de uma filha de reis e rainhas africanos. Então, é uma coroa. É uma representação de uma coroa. E Nossos orixás são reis e rainhas. reis e da rainhas, nossa porque cultura. veja, se eles são a natureza e a natureza é o orixá, nós não vivemos sem a natureza. Então, além de ser uma divindade que mantém o mundo vivo, sem eles nós não temos vida. Nós não podemos estar aqui celebrando uma água se não tem a deusa da água aqui. Então, é uma homenagem, é um respeito e também um lugar. É um lugar sem ter lugar. Então, o meu assento, o meu trono está aqui. É o que eu sou. Então, todo mundo me pergunta, como é que a senhora faz esse turbante, né? Então, todo continente africano, desde o norte até o sul, as mulheres usam penteados para adornar a sua cabeça. Para dizer que o que ela tem de mais rico é o que ela tem dentro da cabeça. Porque o resto, não é o resto, mas aqui são adornos. Né? Mas o que eu tenho de interioridade é o que me faz eu ser eu. Então, eu acho que a gente pode depois, um dia, marcar um outro momento, não, se você quiser, para a gente falar mais sobre a cabeça da mulher. Maravilhoso, já tá? quero. O feminino ancestral, o pertencimento, o posicionamento da mulher dentro da cultura africana. Porque ela não tem um patriarcado em cima e ela não tem uma segregação do seu poder feminino. Ela é reconhecida, exaltada, reverenciada e louvada. Então, aí a gente já vê que é um choque cultural tremendo, gigante, né? Então, eu me sinto honrando os meus deuses ancestrais, honrando a minha história e honrando eles. Todos aqueles, honrando você, que é minha filha, honrando todas as pessoas que nós cuidamos e zelamos para o seu crescimento espiritual, porque a gente tem que entender que espiritualidade é uma coisa, religião é outra, e filosofia é outra. Então é isso, mas vamos marcar um dia para a gente falar só do Ori, da força e do poder feminino. Combinado, eu já quero, e tu aí? Quer também? Então, curte, comenta e compartilha para esse novo papo surgir o mais rápido possível. Acontecer, né? Isso. Acontecer. E aí, quem sabe você não vai para São Paulo para a gente poder um dia, dentro do seu podcast, mostrar o interior de um ilê. Eu vou. De uma casa de axé. Porque, veja, as pessoas não têm essa visão, ela não consegue enxergar o que ela não conhece. Então, cria-se muitas suposições, fantasias, né? Do que seria. Então, hoje, eu até falei para ele, vamos ir com as nossas roupas de axé, porque até o seu público poder também te ver você como uma sacerdotisa, porque você é. Então, isso... E nós somos da mesma família, só que nós não temos o mesmo sangue, a genética sanguínea, mas nós temos uma genética espiritual que vai entrelaçar a sua genética sanguínea, criando para você uma nova perspectiva de destino, de futuro. E é incrível, né, mãe? Isso que tu traz, Antônio, meu filho, é uma criança que não tem
em teoria, esse conhecimento, enfim, foi um amor à primeira vista contigo, né? Incrível. Então, Antônio, hoje, saiu daqui, eu levando ele para a escola, indignado comigo que tu estaria aqui e ele não estaria. Ele me dizendo, mãe, isso não é justo comigo. Eu disse, filho, calma. Sábado, mamãe vai te pegar lá na casa da vovó. E aí a mamãe vai te levar pra tu ver a mãe Mônica, tá tudo certo. E ele, que horas tu vem me pegar? Eu disse, a mamãe não sabe exatamente, vamos ver como é que vai ser os trabalhos lá na terreira, enfim, né? Mas tu vai ver a mãe Mônica. E, tu me promete? Juradinho? Juradíssimo, Juradinho filho. é lindo. Então, muitas vezes, em, sei lá, contextos nada a ver com vocês, enfim. E ele me diz, mãe, tem falado com a mãe Mônica? Mãe, eu tô com umas saudades da mãe Mônica. Mãe, manda uma mensagem pra mãe Mônica. Então, é uma conexão que não tem uma explicação, né? Porque... Lógica, técnica. Isso, porque ele nunca teve um contato... Uma convivência. Né, de dizer, nossa... Sempre, todas as vezes que ele esteve contigo foram momentos... Pontuais, assim, né? E é um amor, assim... que não tem como explicar. É uma conexão que não tem como explicar. Então, aí você já vai tocar no assunto chamado pertencimento. Familiar, espiritual e ancestral. Que não tem um DNA, não tem exames clínicos, não tem ciência envolvida, mas tem a ciência da vida. Que ela é discorrida por nosso Criador, ele é do Mari. Tá? Então, nós, na nossa filosofia, e falar para todas as mulheres, que você tem que começar a ouvir, interpretar uma voz, uma querência de palavras ancestral que não lhe disseram, mas você tem que começar a lhe ouvir, para você poder saber exatamente quem você é. Porque a sociedade, o mundo fica ditando quem nós somos. Ah, você é advogada, você é isso, você faz isso. Então, elas vão dando para nós personas. E aí a gente para de se ouvir. Então, na filosofia do orixá, é uma introspecção. Fazer nós primeiro aprendermos a pensar sobre nós, a nos nutrir com o que nós temos de melhor. A nossa própria vida. Eu só posso ser a Ialorixá sendo a Mônica. Porque a Mônica tem que se entender, a Mônica tem que se ouvir. E a Ialorixá tem que estar junto com a Mônica. Mas nenhuma das duas tem que ser conflitantes. Tem muitas mulheres, eu atendo, né, eu e ele, nós jogamos búzios. Então, nós atendemos, não é? Muitas mulheres de várias idades, de várias classes sociais e de vários lugares do mundo. Não é só de São Paulo, é do mundo inteiro, porque nós atendemos online. Com a pandemia, essa voz nossa chegou até todos vocês. A pandemia possibilitou muitos avanços, ela quebrou, né? Muitas barreiras. E a questão da pandemia, ela, nesse sentido, ela fez o lógico ficar cada vez mais lógico, o óbvio ficar cada vez mais óbvio. Porque a gente cansa de usar da lógica para poder fazer as pessoas entenderem a filosofia da espiritualidade dos orixás. De que a distância, ela não... é um parâmetro que a gente deve usar para ditar se vai ter, se não vai ter, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Porque a gente usa até um exemplo simples de que quando alguém vai fazer alguma maldade para você, algum mal para você, você não fica sabendo, ninguém te avisa, a pessoa não pede para você estar presente, ela simplesmente pega seu nome, sua foto, e faz o que tem que fazer e chega. Então, a gente usa essa lógica. Se o mal chega, por que o bem não chega?
Se o mal tem essa capacidade, por que que o bem também não tem? Então a gente cansou de lidar com pessoas que às vezes estavam numa UTI, estava hospitalada e precisava desse apoio dos orixás. Aí eu vou falar, não, não, só porque é online não vou ajudar. A gente não pode ser tão engessado a esse ponto de a gente não entender que o orixá é a natureza, ele vive dentro de nós. E que o ar é orixá, a água é Energia, ela não orixá, tem a tamanho, terra né? é orixá, entende? Então, a gente olha essa questão do online como uma outra lógica, né? Como uma questão muito simples, de que as pessoas precisam de suporte, de apoio. E se a gente pode fazer, por que não fazer? É simples Exatamente. assim. É o acolhimento. É o Porque acolhimento. quando as pessoas procuram você nas suas terapias e que ela não está aqui no Brasil, a sua terapia vai chegar, entrar fundo dentro dela, E chega. porque Do mesmo jeito. Do mesmo da jeito. mesma forma, E porque resolve. resolve, porque o Isso é poder, o axé das suas palavras e a tua força sobrepõe espaço, tempo e Tudo. distância. Então, é uma coisa que seria bacana, né? É bacana nós falarmos sobre isso, que existe espaço e tempo e distância para você receber o bem. Porque pensa, né? Deus, orixá. Gente, se a gente está pensando tão limitadamente, a gente está duvidando do poder divino, Com certeza. né? Se eu preciso estar aqui te encostando, significa que o poder divino é muito pequeno. Ele é falho, né? Ele Eu tenho vai que para ter o fé. E não mas é, aí né, ele vai gente? para o humano. Aham. Então nós temos que descaracterizar o humano. O humano é o ser humano. O pássaro é o pássaro e a força da natureza, o orixá é o orixá. Então eu não posso trazer o orixá para o contexto humano. E eu não posso trazer o humano para o contexto orixá. Então essa é a diferença que nós temos, mas é complementar. E falando do assunto de acolhimento e família, que eu acho que esse assunto é incrível, porque existe uma pessoa dentro da família, sempre dentro das famílias, tem uma pessoa, uma pedra ou uma pilastra, que é o apoiador, que é o apaziguador, que tem uma missão dentro da família, sem que ele perceba, ele é a pilastra de sustentação daquelas gerações. E não precisa ser o avô, pode ser o neto. Tá? Não é a sabedoria, não é o tempo de vida e não é a experiência de vida. É uma coisa chamada ancestralidade. Então, durante muito tempo, séculos, a mulher acabou assumindo muitos papéis de cuidadora e de zeladora, de fornecedora e de fornecedora nutrir, mas existe uma palavra, aquela que... Bom, enfim, nutrir, depois eu vou achar a palavra de novo. Provedora. Provedora emocional, energética e imaterial da família. Só que depois houve uma transformação do mundo e a mulher saiu de casa, né? E nós estamos falando isso de 40 anos atrás, não é de muito 500 longe. mil anos. De pouco tempo, de 40 anos atrás. Só que, ao mesmo tempo que a mulher saiu, falando aqui no Brasil, a mulher saiu para ser uma empresária, enfim, ela ficou assoberbada. Ela se sentiu responsável por um todo. Então, vou dizer uma coisa para vocês. As mulheres, senhoras, pedir a sua permissão e a sua licença para lhe dizer. Primeiramente, é você olhar para você. Primeiro, se cuidar, se nutrir, se abastecer.
Porque se você estiver fraca, você não pode desenvolver o seu papel, seja ele qual for, na vida. E dentro do culto tradicional, o que a gente faz? Os nossos rituais, ritualizando a magia do orixá, a ciência, a teologia, a lógica do orixá. Orixá é para solucionar a vida. Orixá é para resolver a vida. É para impulsionar o ser humano a agir. Não tomar o lugar das atitudes do ser humano. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Porque as pessoas acham que eu fiz esse tratamento, esse ritual, pronto. Tô feito. Ele vai funcionar para mim. Ele vai agir, não eu. Então, eu acho que realmente usar isso, porque isso vai engrandecer todas as pessoas, porque ninguém ensina isso. A gente aprende de outra forma, porque eu tenho 56 anos, eu venho de uma cultura. Na minha formação, nós estamos falando de 50 anos atrás, 45 anos atrás. Então é muito forte isso. Uma coisa que o culto, uma das coisas que me encanta demais não basta eu entender quem é o orixá, quais são os verbos do orixá, qual é o axé desse orixá, mas é buscar isso em mim, né? Como eu posso ativar, como eu posso renovar essas qualidades na minha vida, no meu dia a dia, na minha postura. Então, não é sobre pedir coragem a Yansan. É sobre ser corajosa na minha vida. É sobre olhar os desafios da minha vida e dizer, bora minha mãe, vamos junto. Mas bora. Mas bora, é isso mesmo. E falando sobre a questão da família, a gente consegue entender nos orixás, através da lógica, que, como a mãe disse, como você mesmo disse, o orixá, o ritual, tudo pode ajudar, tudo pode auxiliar, mas a gente tem compreensões lógicas da forma que eu tenho que agir, da forma que eu tenho que me posicionar, para que aquela harmonia familiar, para minha família poder ter o que é necessário, o que é básico, né? E uma família precisa, antes de ritual, de respeito. Uma família precisa, antes de ebó, antes de qualquer coisa, de compreensão. Precisa de tolerância. Precisa, para ter a harmonia, para ela funcionar bem, de união. E quando a gente vai falar para as pessoas sobre isso, é desafiador, porque a gente senta com as pessoas e fala assim: olha, o que você precisa, o que os orixás podem te ajudar? Ah, eu tô com um problema na minha família, a gente não tem harmonia, todo mundo não tem Não harmonia em se casa, não se entende. entende. Aí eu falo: olha, tá bom. Eu, nesse momento, já falei isso para a mãe, já até em palestras, eu já falei sobre isso. Nesse momento, eu entro em conflito de como orientar a pessoa. Por quê? Se eu falo para a pessoa, olha, briga com todos eles, automaticamente a pessoa vai achar que eu sou maluco. Todo mundo vai pensar nisso. A pessoa pode não falar, mas ela vai falar, vai pensar, com certeza, ele é doido. Como é que ele está me orientando que para eu ter harmonia familiar eu tenho que brigar com todos eles? Isso é uma coisa que, se eu falo, a pessoa levanta e vai embora na hora. E se eu falo lógico, que é ele ter paciência e tolerância com a família dele, para ele poder ter harmonia familiar, automaticamente a resposta vem, não sei de onde, acho que é do Ocidente, não sei da cultura, da formação, mas parece que as pessoas se tornaram um papagaio. Todas elas vão responder a mesma coisa para mim. Ah, pai, é que você não conhece a minha família. E para a gente falar de harmonia familiar e de uma boa família, a família ela tem que ter valores que estão acima do ego dela. Essa é a questão.
O problema é que o nosso ego, ele interfere muito na gente, ele prejudica a gente. E o Ocidente tem esse problema bem complicado, Acentuado. acentuado. O ego, ele é difícil de lidar, porque a pessoa não aceita ser paciente, porque ela acha que a paciência é para o outro, não é para ela. Ela acha que ela É tá uma perda, né? tolerando, ela acha que ela tolerar, Se rebaixando. ela tá engolindo o sapo, levando o desaforo para casa. Não, eu não posso na minha própria casa, meu filho e mas a minha esposa, mas meu marido, mais aquilo. Só que a gente tem que fazer sacrifícios, é claro, de todos da família. Não adianta só um estar à disposição para a harmonia familiar e os outros nem pensarem nisso, né? O ideal é que todos estejam dispostos. A gente cuidar de muitas famílias, a gente sempre dá essa orientação de que querer ter aquilo como é, conquista, ter aquele valor, ter aquele bem-estar como algo bom na sua vida, é o primeiro passo. Se às vezes a gente vai tratar de uma pessoa e vai cuidar de uma pessoa e ela não tem essa vontade de ter isso, de nada adianta, né? Nada vai funcionar, porque a gente tem que ser claro, a pessoa ela precisa entender que aquilo não é bom para ela ou que aquilo é bom para ela. E às vezes a pessoa não tem o senso de discernimento de saber o que é bom e o que não é bom. E até é complicado porque é muito frustrante para nós, às vezes, orientar uma mãe que desesperadamente vai pedir auxílio para os orixás por conta de um filho que está com algum problema, ou às vezes um vício, ou alguma questão. A gente sofre com isso, porque a gente olha para ele e fala: olha, se ele quiser, tiver disposição de sair Ok. disso, eu posso fazer tudo e vai funcionar. Se ele não quiser, a gente vai, infelizmente, tentar, mas não dá para saber se vai dar certo ou não. Porque às vezes a gente vai falar com esse filho, ou com esse pai, ou com essa pessoa que está passando por isso. Não, não, eu não tenho problema nenhum. Não, não, não tenho o que resolver. Aí não tem o que fazer. Então a gente entende na nossa filosofia uma coisa muito simples. Nós temos a liberdade de viver da maneira que a gente quer viver. E também nós temos a liberdade de assumir as consequências das nossas escolhas. É simples assim. Sabe que eu ensino isso pro Antônio, né? Tava com alguns problemas ali, com alguns colegas, enfim, né? E eu tava justamente trazendo para ele, filho, existem muitas formas de resolver isso, né? De passar por essa problemática. Cada uma das escolhas vai gerar uma consequência. Alguma das escolhas, as consequências vão ser melhores, outras vão ser piores, mas eu não tô lá. É tu que está passando por esse momento. Então, seja lá qual for a tua escolha, tu vai ter que arcar com ela, né? Eu não tô sentindo o que tu está sentindo nesse momento, né? Porque ele me disse, mãe, qual dessas opções, né? Porque eu fui dando várias saídas para ele daquela Sim. situação, né? Qual tu escolheria? Eu disse, filho, se eu for escolher, eu vou escolher baseada nos meus quase 37 anos, né? Não é justo contigo eu te dar essa resposta. Tu só tem 7. Então, tu precisa escolher dentro dos teus 7 anos a alternativa que tu achar que vai ser a melhor nesse momento para ti. Ah, mas se eu resolver dar um soco lá no colega, vão me chamar na escola. Eu vou lá. E eu vou tentar explicar para as pessoas o porquê que tu escolheu esta saída. Ah, mas e se eu fingir que nada está acontecendo, que não é comigo? Eu não serei chamada na escola. Mas isso vai te deixar em paz? Fingir que nada aconteceu, isso vai ser tranquilizador para ti? Então, como essa filosofia me traz propriedades, facilidades, equilíbrio para comunicar ao meu filho e permitir que ele também faça escolhas dentro da sua vida, dentro do seu Sim, sentir, né? isso é Porque o eu não mais posso escolher correto. por ele. Sim. É isso. Completando algumas
falando, nós estamos percebendo que não há nenhum tipo de vontade de se resolver a situação. Essa é a questão. Quando alguém quer resolver, ela vai ser o exemplo. Porque numa família que grita, se você quiser melhorar, não grite. Mas por escolha, não por você não gritar e ficar dentro de você. Não, por escolher fazer diferente o que os seus ancestrais vêm fazendo há milênios. Então, as atitudes, o exemplo da atitude, ele fala mais do que a boca. Ele é o seu pertencimento. Ele é o farol que ilumina uma escuridão. Então, não adianta... E assim, tem uma coisa interessante, quando fala de família, quando fala de pertencimento, nós também falamos de herança, de genética ancestral. Porque tem pessoas que falam, nossa, mas aquela criança, ela é igual à bisavó dela e ela nem conheceu. Então, quando a gente fala que a vida é uma continuidade, eu sou o meu hoje, que meus descendentes virão, mas os meus ancestrais estão aqui, e etc. Porque é uma cadeia, é um elo que não se rompe. E tem momentos que as pessoas estão envolvidas naquele impasse familiar que ela não vê saída. Porque nem ela consegue fazer diferente. Então, aí que entra o nosso papel como sacerdotes e sacerdotisas, que mesmo que as pessoas não queiram, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso papel de acolher o sofrimento. E nós não vamos julgar. E nem escolher por elas. E não podemos escolher por elas. Só que tem uma coisa. Diante de Orumilá-Ifá, da divindade da sabedoria, todos devem ser orientados. Porque todas as pessoas merecem uma resposta para as suas dúvidas da vida. Desde uma criança de 7 anos até uma pessoa dando o último suspiro no seu leito de morte. Se a pessoa vai seguir ou não, aí já não depende da gente. Só que, o que tem acontecido agora? Os pais e os avós não sabem mais aconselhar, não sabem mais conversar com os seus descendentes. E elas não pensam como a senhora orientou a gente nesse sentido, né? De falar, não, ó, como eles já não vão ver, eu nem vou falar. E não dá a chance para aquele pequeno que está começando a vida, para aquela criança ou para aquele adolescente, de ter a chance de tentar ser melhor ou de ter um voto de confiança. Isso foi perdido, né? Como a senhora mesmo nos exemplificou. E é triste porque a gente não pode perder a nossa essência por conta da sociedade, do outro, daquele. E tem valores que infelizmente se perderam. Eu peço bênção para minha avó. Isso é comum na minha família. É diário. É diário, entende? Pedir bênção para minha avó é uma coisa simples, mas as pessoas não sabem o quanto isso representa respeito. Porque a gente precisa pensar que eles são a nossa fonte. E respeito hoje em dia, as pessoas automaticamente entrelaçaram a concordar. Eu respeito se eu concordo, se eu não concordo, eu não respeito. Isso é muito, muito, muito incoerente. E é por isso que o mundo está como está. Porque as pessoas elas não conseguem respeitar o que não existe na vida dela. Se me convém, ok. Se não me Isso. convém, A pessoa tem paciência se vai ter benefício. Se Até não a vai ter página 2. benefício, ela também não tem paciência. Então, é muito difícil a gente lidar com esses tipos de filosofias, porque são coisas que não têm coerência. Se a gente for analisar mesmo, a maioria das pessoas vivem de maneira incoerente, fora da lógica.
E quando a gente às vezes vai dar palestra, a gente fala o lógico, a gente fala o simples, não é um saber ancestral, não é uma coisa milagrosa a gente falar sobre a diferença de concordar e de respeitar. E que você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Não precisa ser uma sabedoria incrível para a gente entender que respeito é obrigatório. Só Respeito que, é algo que não exato, dá para. é o Não básico. é opcional. A pessoa não tem opção de não respeitar. Ela tem a opção única de respeitar e pronto. Tanto a vida do outro quanto a do outro. E quando a gente não tem isso na nossa família, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, também fica difícil. Porque o respeito não vem do pai para o filho, não vem do filho para o pai. Né? E pior ainda é quando é do filho para o pai e para a mãe. Né? Aí é pior ainda, porque não tem sentido, a pessoa está indo contra ela. Se eu entendo que meu pai e minha mãe são a minha fonte de nutrição, se eu entendo que metade de mim é meu pai, metade é minha mãe, se eu vou contra eles, eu estou indo contra mim mesmo. É sobre isso. E aí é onde entra mais esse ponto, né? E aqui também as pessoas hoje, a maioria, a minha mãe, ela atende pessoas, a gente atende, eu atendo todo dia, pessoas que falam, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Uhum. É Eu comum não hoje em Você não dia. precisa concordar em 100% com as atitudes, com os atos, com as escolhas do teu pai e da tua mãe. É simples. Agora, respeitar que eles têm o direito de acertar e errar na sua vida Esse é o ponto. é o básico. É o básico. Esse é o ponto. Esse é o ponto.